Senhor Presidente, Senhora Ministra, se por um lado a podemos congratular por ter como prioridade estratégica o combate à corrupção, os esclarecimentos que aqui nos trouxe ficaram um bocadinho aquém do expectável e não nos conseguiu nem esclarecer quanto à forma de efetivação deste combate e nem o Orçamento da Justiça espelha essa prioridade. Porque, efetivamente, como já todos verificamos, neste orçamento existe uma diminuição do investimento afeto à Polícia Judiciária e uma diminuição do orçamento de funcionamento da Procuradoria-Geral da República. Ao contrário do que disse, no que respeita à Procuradoria-Geral da República, a comparação só pode ser feita em relação às duas realidades comparáveis, que são os serviços integrados da Procuradoria-Geral da República. E aí há uma inequívoca diminuição de 7,1%. A Senhora Ministra veja, por favor, o mapa 2. E o problema que aqui se vê é que a corrupção não pode servir apenas de bandeira. Aliás, qualquer governo tem a obrigação de combater a corrupção de uma forma séria. Ainda mais este governo socialista e ainda mais se apregoa que esta é uma das suas prioridades. Todos ouvimos vezes a mais a palavra corrupção em Portugal. Os portugueses estão cansados de ouvir falar em corrupção e depois nada acontece. Ou o que acontece é uma impunidade total para com quem a pratica. E eu tenho uma pergunta básica, simples e concreta. É daqui a um ano que vamos conseguir ver os resultados deste combate à corrupção? Daqui a 2, daqui a 3, daqui a uma década? É quando? Porque é um assunto grave demais para andar apenas a pairar no ar e é um assunto que precisa de uma estratégia concreta e de metas bem definidas. Um outro assunto. Outra das promessas não cumpridas na anterior legislatura pela Sra. Ministra da Justiça prende-se com a Lei de Política Criminal para o biênio 2019-2021. Recorde-se que, para ser cumprida a Lei Quadro de Política Criminal, a proposta de Lei de Política Criminal para o biênio 2019-2021 deveria ser apresentada pelo Governo até 15 de abril de 2019, aprovada até 15 de junho de 2019 e entrar em vigor a 1 de setembro de 2019. A Sra. Ministra, na audição regimental de 13 de 3 de 2019, questionada pelo PSD em relação a esta matéria, disse que estava a aguardar os dados do RASI 2018, o qual deu entrada na Assembleia da República no final de março de 2019 e garantiu que a proposta seria apresentada dentro do prazo. Mas a verdade é que nem sequer a apresentou, nem dentro nem fora do prazo. Assim sendo, neste momento, não se encontra em vigor em Portugal nenhuma lei de política criminal, não havendo assim nenhuma lei que defina os objetivos, prioridades e orientações de política criminal. Com efeito, a Lei de Política Criminal para o biênio 2017-2019 caducou dia 1 de setembro de 2019, sem que tenha sido substituída. O que é que a Sra. Ministra tem a dizer sobre esta situação? Por fim, entrou em vigor no passado, dia 1 de janeiro de 2020, a nova Lei do Processo do Inventário, passando a competência para a tramitação dos processos de inventário a ser simultaneamente dos tribunais e dos notários. Ora, o que leva à existência de um tratamento desigual para os cidadãos cujo processo de inventário seja tramitado nos cartórios notariais, face àqueles cujos processos sejam tramitados nos tribunais, visto que os notários têm de cobrar IVA à taxa de 23%, enquanto nas custas judiciais dos tribunais não há aplicação de IVA. Como nos alertou a Ordem dos Notários, existe uma discriminação que não se baseia no ato ou na atividade praticados, mas sim na natureza da entidade que tramita os processos, pois a lei fiscal trata de forma diferente serviços iguais, estabelecendo uma preferência fiscal de um serviço, os tribunais, sobre a atividade desenvolvida por outros serviços, os cartórios notariais, quando o legislador pretendeu que nesta matéria prevalecesse o princípio da livre escolha dos cidadãos. Tivemos conhecimento que o Ministério da Justiça foi alertado para esta situação e que até teria ficado sensibilizado com o assunto. Todavia, a proposta de orçamento nada refere em relação a este assunto, razão pela qual se pergunta o que é que a Sra. Ministra da Justiça tem a dizer sobre isto. Não considera injusto que para um mesmo serviço o cidadão tenha, num caso, se recorrer aos notários, pagar IVA e, noutro caso, se recorrer aos tribunais, não tenha? Como se resolve esta situação? Obrigada.